Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Elixir em Foco é um podcast em que conversamos com pessoas da comunidade brasileira de desenvolvedores de software sobre a linguagem de programação Elixir. Esta é a nossa segunda temporada, em que teremos diferentes formatos de episódio. Olá pessoal, neste episódio, eu, Cristine, Zoe e Hermínio contamos tudo o que aconteceu conosco desde que a gente lançou o episódio Trailer do Elixir em Foco de 30 de março de 2021. Antes de começar o episódio, uma palavra sobre o nosso novo apoio. A Erlang Ecosystem Foundation apoia este podcast financiando o software que utilizamos para gravar os episódios. A Erlang Ecosystem Foundation é uma organização sem fins lucrativos, apoiada por mais de 1.000 membros que abraçam o seu modelo de grupos de trabalho colaborativos e eventos de construção de comunidades. Os membros da Erlang Ecosystem Foundation incluem líderes da indústria que se dedicam a promover o estado da arte para Erlang, Elixir, LFI e outras tecnologias baseadas na BIM. Associe-se! O link está na descrição do episódio e a associação básica é gratuita para indivíduos. Olá pessoal, hoje a gente está aqui para um episódio especial, um episódio de atualizações da equipe do Elixir em Foco. Não sei se todo mundo que está escutando agora escutou o nosso trailer, já fez mais de um ano, né, onde a gente falou, onde a gente estava, o que é que a gente fazia e tudo mais, como a gente tinha conhecido Elixir. E algumas das pessoas da nossa equipe mudaram de empresa, né, onde trabalham. Então eu vou começar por você, Hermínio. Você saiu da Solfácil e agora está trabalhando na SimpleBet, é isso? Exato, estou lá na SimpleBet, estou aproximadamente uns 8 meses lá. Estou trabalhando no mesmo time juntamente com o Marlos, né? Marlos Saraiva, que também também é outro que mudou, né? Ele estava na Dashbit e saiu para SimpleBet. Então, o pessoal muda bastante aí. Eu acho que eu sou aqui da equipe único que não mudou, continuo na UTFPR. Mas, Cristine, você saiu da Kumbuka e foi para Dashbit, certo? Isso. Vai fazer 6 meses que eu estou na Dashbit e atualmente eu trabalho no time de software aberto, então eu trabalho principalmente com o Livebook ali e o Kino. O Livebook e o Kino. O Kino é aquilo que permite... eu só me lembro do Advent of Code, aquelas caixinhas que você coloca, que você põe os dados lá, né? O Kino ele permite que você tenha... que você estenda o Livebook, né? Uma forma... Hoje ele já faz mais do que ele fazia. E também as Smart Cells, que o Valinho apresentou no 0.6. Então, meu foco de trabalho no momento está nisso. E a ideia é que você possa escrever as suas próprias Smart Cells, estendendo o Kino. Então, eu diria até que eu estou mais no Kino do que no Livebook, de fato, porque o Livebook, ele meio que... Eu diria que a base dele, né? Tá pronta, não tem grandes coisas para a gente acrescentar, não, é mais ir refinando e dando manutenção. Então hoje o foco é o Kino e as Smart Cells para tornar o Livebook mais extensível e mais flexível. E aí eu estou trabalhando praticamente 100% nisso. Legal, tá faltando ter o Livebook para Erlang, né? A gente poder colocar um módulo lá na célula e ele entender. Assim, isso é uma questão que vem meio que recorrente, assim, de vez em quando ela aparece, alguém pergunta, então vou aproveitar aqui o gancho e dizer o seguinte, faltam 2 coisas para que possa ter o Erlang no Livebook, assim, eu não sei tanto de detalhes técnicos, porque como eu falei, eu estou trabalhando mais no Kino do que no Livebook em si, mas o primeiro é externo a gente, que seria levar o suporte do Erlang para o Monaco, que é o editor que o Livebook usa. Então, seria o primeiro passo, alguém decidir levar o suporte do Erlang para o Monaco. E aí, o segundo passo que seria dentro do Livebook, que hoje o interpretador, o avaliador, ele é do Elixir para o Elixir. Então, teria que ter um avaliador do Erlang dentro do Livebook.
Tecnicamente isso é possível e meio que seriam aí esses 2 passos. A questão é que a gente é uma equipe muito pequena, então não é uma prioridade porque seria o nicho do nicho. Mas se alguém tiver interesse em contribuir, com certeza os PRs seriam muito bem-vindos e aí o pessoal estaria ali para dar suporte e revisar. E os 2 passos iniciais, assim, que eu sei que eu tô ciente, são esses. Não sei se tem mais algum detalhezinho aí. Isso eu sugeri lá no Google Summer of Code. Não sei em que pé que tá, que a Erlang Ecosystem Foundation iria mandar, não sei realmente. Até porque o verão tá chegando, né? Então, se vai acontecer, vai acontecer logo. Quer dizer, o verão tá chegando no dia que a gente tá gravando. Quando for publicado esse vídeo, o verão no hemisfério norte, né, já vai ter chegado. Zoe, Mas o PR seu também seria bem-vindo, Adolfo. Não, também, o meu problema no momento é tempo, né, mas eu gostaria muito de me dedicar a isso. Zoe, eu não lembro onde é que você estava quando a gente gravou o trailer, mas eu sei que você hoje está no Solfácil. Isso mesmo. Na verdade, quando a gente gravou o trailer, no dia eu estava no escritório lá da última empresa que eu estava, que na verdade era Boosting Tech, e eu estava lá como estagiária, né? Apesar de eu usar Elixir já, mas eu estava como estágio. E aí, acho que algumas poucas semanas depois eu acabei indo para São Fácil, ou uma semana, sei lá, foi pouco tempo, alguns dias. Tanto que já faz, né, mais de um mês que eu... Não, mais de um mês. Mais de um ano que eu tô lá. Mas aí eu tenho uma curiosidade, porque você continua estudando na UENF, né, Universidade Estadual do Norte Fluminense. Como é que você consegue conciliar? O segredo é que eu não consigo, né? Não, brincadeira. Mas eu sempre tento separar alguns momentos assim de manhã ou à noite. Geralmente à noite, que eu sou mais ativa. E, enfim, final de semana, né? Não tem muito pra onde fugir, eu acabo invadindo o final de semana às vezes. Ou pra estudo ou pra trabalho, meio que uma escolha. Começar por vocês dois. É que essa pergunta eu não posso responder porque justamente eu não mudei nem a anterior, não, nem a que eu vou fazer agora, né? Mas começar por você sobre a questão, como é que foi assim o processo seletivo, como é que você descobriu a vaga, você aplicou, ou foi o pessoal que te procurou, como é que funcionou para você chegar na Solfácil? Então, na época a Solfácil tinha um time de tecnologia bem menor do que hoje, né? E o Hermínio tava lá ainda, então na verdade, como eu descobri a vaga foi por causa dele. Eu lembro de a gente estar conversando sobre o podcast, e aí na época eu tava procurando alguma vaga nova, né? Pra atuar como júnior, e aí ele, né, me passou a vaga e falou, tenta aplicar, por que não? E aí foi quando conversei de fato com o Vitor, né, que ainda tá como CTO lá, e a partir daí o processo foi desenrolando. Joia, o Vitor que foi nosso entrevistado. Sim, no 2 segundo. ou 3. Acho que foi no segundo. E Hermínio, como é que você chegou lá na SimpleBet? Primeiro foi uma luta aí diária, né, de conseguir evoluir um pouco o meu inglês, né, que era bem precário no começo, eu sempre deixava a desejar, ou tipo assim, sempre ficava me sabotando, né, essa questão de aprender de fato o inglês ao nível de conseguir me comunicar e compreender o que as pessoas falavam, e aí eu saí aplicando, tipo, sei lá, tomei uma chuva de nãos aí, porque meu inglês não era bom, sei lá, eu chutaria aí, somatizando tudo, por volta de umas 15 aplicações, levando um não na cara, dizendo, tipo assim, teu inglês não tá bom o suficiente, e a cada não eu ficava, tipo, martelando ali no inglês, tentando evoluir, e aí eu já tinha dado por certeza, tipo, eu não vou aplicar enquanto eu não der um tempo para descansar também, porque é um gasto de energia muito grande, né? De ficar aplicando para vaga e tudo mais, então é quase um trabalho ali full time, né? Isso daí. Eu já tinha investido muito tempo nisso e, enfim, várias aplicações e sempre sendo recusada. Só que o que aconteceu foi o seguinte, por eu fazer parte do ElixChat, né, que não só eu, como a Adolfo e a Cristine, né, e eu acabei entrando nisso por intermédio de vocês,
né, no ElixChat, que é o grupo de mentoria criado pelo Bruce, né, para minorias não representadas na tecnologia, que é a proposta desse grupo. E aí, um belo dia, o Bruce me mandou um e-mail, olha, tem uma galera aqui e tal, tá atrás de uma pessoa júnior, e eu acho que você seria um bom candidato para preencher essa vaga. Posso dar continuidade aqui, né, e apresentar, né, introduzir as pessoas, né, que estão atrás de uma pessoa júnior para contratar. E foi daí, então, que ele me conectou com o Dave Lucia, o Brian, né, e até então, quem estava lá também era... Putz, eu esqueci o nome da pessoa agora. Desculpa, pessoa. Não, tudo bem. Mas assim, ele é muito próximo, ele é muito amigo do Bruce, né? Essa pessoa que estava saindo de lá, e a ideia seria achar pessoas júniores, né? Tipo assim, para ter aquela escadinha, né? De engenheiros lá, né? Tipo, júniors, né? Mids, Pleno. né? Pleno, né? E pessoas sêniores, né? E aí eu topei, né? Participei, né? De todo o processo. E acabou dando certo e entrei lá. Sim, meu inglês não estava bom o suficiente, foi difícil pra caramba. Nas 2 primeiras semanas eu pensei em desistir, chegar e falar com o meu manager, tipo assim, caralho, isso aqui não é pra mim. Só que aí, por sorte, no dia que eu tentei falar com ele estava se preocupado, tendo várias reuniões, aí eu deixei para outra semana, e aí na outra semana foi ele que me chamou para uma conversa, e aí a gente setou as expectativas, assim, ele acalmou os ânimos e tudo mais, e aí eu fiquei mais tranquilo, e aí eu falei, não, beleza, eu acho que dá para continuar, vamos ver aí, vamos sentir. E aí, tipo, ele é uma pessoa muito incrível, né, que é o Dave Lucia, tipo assim, sinto falta dele no meu dia a dia. Ele saiu aí, né, para novos desafios, grandes desafios, né, ele criou uma empresa dele aí, que agora ele é CTO, né, mas, assim, ele me ajudou muito, 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 muito mesmo, nesses primeiros meses, assim, de empresa, assim, eu vi uma evolução muito grande minha, né, e ele dando todo esse suporte, uma pessoa incrível. Legal ver isso aí, essas conexões, né, que a gente fez até antes e fazendo efeito agora, né? E a última pessoa a explicar, eu acho que eu sei um pouco da história, mas eu acho que seria interessante ouvir você contar a história, Cristine. Como é que você chegou na Dashbit? Então, eu vi a vaga que o Valim postou no grupo do Telegram e ignorei, mas um passarinho veio me contar que o meu nome tinha sido cogitado como uma pessoa interessante para preencher. Eu acho que foi uma questão, assim, do timing perfeito, porque a gente tinha entrevistado o Fios e o Valim, tipo, no intervalo de 15 dias antes. Então, eu acho que eu tava fresca na cabeça deles. E então foi a Raquel que veio falar comigo, mas outras pessoas também vieram falar, nossa, essa vaga é a sua cara. Eu falei, uai, quem sou eu na fila do pão? Mas vamos tentar, né? O não a gente já tem. E o processo foi todo bem rápido, eu enviei o currículo e marquei uma conversa direto com o Valim, assim, foi uma conversa mais informal mesmo, ele não tem, assim, aquele processo seletivo de empresa mesmo, até porque é um time pequeno, é um time todo que se conhece, né, que trabalha muito junto, assim. E ele pediu uns dias, porque ele já tinha conversado também com outras pessoas, ele estava decidindo também quantas pessoas que iriam entrar. E uns dias depois ele me fez uma oferta oficial e falou assim, vem, trabalha com a gente por uns meses, se todo mundo gostar, é isso aí. E pelo menos do meu lado eu tô bem feliz. É um trabalho que realmente é a minha cara, assim, tem muita liberdade e é mais assíncrono. Acho que são as duas coisas que me agradam mais, assim, no estilo de trabalhar. É diferente. Eu lembro que quando ele postou a vaga, ele falou que era um pouco parecido com trabalhar num produto e tal, mas eu não acho. Eu acho que faz tempo que ele já está na Dashbit, então tem um viés aí. Eu acho que a gente tem uma liberdade muito maior do que se a gente estivesse num produto, a gente não tem, assim, prazos de entrega. É lógico que a gente tem ali o que a gente quer
colocar para os usuários, o que a gente quer entregar para a comunidade, mas são tantas coisas que a gente quer fazer que você acaba tendo um leque de oportunidades muito grande e o Valim dá toda a liberdade para a gente ir decidindo. E eu acho que isso funciona muito bem porque você faz o seu melhor quando você está feliz, quando você está trabalhando em alguma coisa que você quer muito e que você quer ver pronto, que você quer ver as pessoas usando. Então isso acaba funcionando muito bem. A minha gatinha quer participar também. Mas, então foi isso. Eu não sei o que você sabe da história, se é a mesma coisa. Mas... Não. O que eu sei é que foi postado no Telegram e depois você falou, consegui aquela vaga. Então eu sei, foi uma vaga que foi publicada lá no Telegram Elixir Brasil, né? E aí... Foi muito rápido, né? Eu acho que, assim, eu diria que o ponto, assim, o ponto da virada ali foi indicação do Fios, até porque eu acho que todo mundo sabe que o Valim tá com o braço um pouco machucado, então ele não tinha, quando eu entrei, entrou eu e mais uma pessoa, part-time, uma pessoa que ainda tá na universidade, trabalha com a gente meio período, e ele não tinha muitos planos, assim, de crescer a equipe naquele momento. Mas ele mudou completamente esses planos e depois disso entraram 3 pessoas, 2 part-time e uma full-time. E a pessoa full-time é o Ale, que o Valim inclusive citou no podcast dos 10 anos do Elixir, que também está no Livebook e que também foi indicação do Fios. Então, assim, se você quer entrar na Dashbit, amigo do Fios, ele é a porta. Certo, Felipe Sampaio. Ontem até eu estava fazendo uma live e ele apareceu lá também para comentar. É assim que faz tal coisa. Legal, obrigado. Olha, não nada. Ajudou bastante. E então, como eu não posso falar de vaga de entrar, até às vezes me passa pela cabeça, talvez vida de desenvolvedor seja melhor que vida de professor, mas ainda não deu certo, né? Ou às vezes eu penso, não, talvez vida de professor seja muito melhor, mas o salário do desenvolvedor é bem melhor, né? Mas isso é outra história, não vamos entrar nessa treta dev aí. Mas o que eu ia falar é que eu comecei um novo projeto, né, de lá para cá, que é o podcast Hello Erlang, em inglês. Então, eu falando inglês mal, o Slava falando inglês mal e algum entrevistado falando inglês mal também. Foi bem divertido. Aí aconteceu uma coisa muito triste, né, que é a guerra lá, a Rússia invadiu a Ucrânia e o Slava, que é ucraniano e mora na Ucrânia e não pode sair da Ucrânia, porque ele está naquela faixa etária que não pode sair da Ucrânia. Então, infelizmente, não é prioridade mais para ele, nem de longe, né? Então a gente está esperando acabar essa porcaria dessa guerra para a gente voltar. Mas a gente chegou a publicar 2 episódios e gravou mais um que não conseguimos ainda publicar. Vocês fizeram alguma coisa nova, assim, fora do que a gente vai falar depois, de palestra em eventos, etc., vocês têm algum novo projeto, assim, de divulgação de alguma coisa que vocês estejam fazendo? Hermínio, estou vendo você dizer que sim. Sim. Só fazendo um adendo aqui sobre a pergunta anterior, eu pesquisei aqui o nome da pessoa, que é amigo do Bruce, né, que pediu indicação pro Bruce, era o Todd Resurrect. Acho que é assim que se escreve, que se pronuncia. Todd Rezudek, alguma coisa assim. Eu vou dizer assim, se alguém quiser realmente saber como se escreve, manda um tweet lá pro Elixir em Foco que eu acho pra pessoa. Mas enfim, em termos de projeto, não? Algum novo? Então, como eu estou trabalhando no mesmo time com o Marlos, né? E a gente está utilizando muito o Live View e o Surface, né? Que é um template DSL, né? Tipo, muito mais próximo ali das APIs, do design de outras frameworks front-end, like como React, Svelte, Vue e afins, né? Eu acabei de receber o convite
não lembro o que é que eu estava falando antes, mas eu acabei de receber o convite para fazer parte da organização, tanto do Surface quanto do Catalog, porque eu também estou fazendo algumas contribuições open source para essas duas ferramentas, né? Não só utilizando ela, mas fazendo as contribuições. Parabéns! Então é o Surface e o outro, qual é o nome? Catalog. É o Surface Catalog. Catalog, de catálogo, certo. Catalog. Essas ferramentas, elas têm algo muito similar ao Catalog, que é o Storybook, né? A ideia do Catalog seria a mesma coisa do Storybook, só que por Surface. Legal. Cristine, Zoe, alguma coisa? Bem, eu tenho um projeto novo, né? Na verdade, deixa eu ver como é que começou. Eu abri o Twitter, na verdade foi bem aleatório. Eu abri o Twitter um dia, e aí alguém fez um tweet, tipo, que queria aprender Go. E aí uma das pessoas que eu sigo, e essa pessoa que eu queria aprender tava pedindo material, enfim, conteúdo. E uma pessoa que eu sigo respondeu com um livro chamado Learn Go by Tests, with Tests. E aí eu dei uma olhada no livro, falei, bom, legal, gostei da metodologia, assim, achei que tava... um dos requisitos era já saber um pouco de Go, ou um pouco de programação no geral. E aí eu pensei, bom, acho que o XUnit encaixa bastante com a metodologia de TDD. Eu falei, por que não tentar fazer também, né? Então eu comecei a escrever a versão em Elixir, que no caso seria o Elixir with Tests, Learn Elixir with Tests. Já tem um primeiro capítulo feito, né? Mas ainda faltam algumas pequenas correções e escrever os próximos. É um projeto de código aberto também, então eu aceito contribuições, e principalmente para as traduções, porque eu queria muito lançar em inglês e em português simultaneamente. Mas é isso. Cristine, não sei, se não tiver nada é só dizer não. Assim, é um projeto mesmo, algo mais aberto, eu não tenho no momento, mas uma coisa que eu tenho feito eu tô aproveitando porque assim, eu tava numa startup e antes dessa startup eu tava em outra startup, então eu vim de um ciclo assim, startup é corrido, é tudo para ontem, eu gosto, assim, eu sou uma pessoa que um pouquinho de caos me dá satisfação, não vou mentir. Mas uma coisa que eu tava sentindo bastante falta era de ter, assim, tempo para me dedicar a estudar coisas completamente fora do escopo do trabalho, assim, eu tô a fim de aprender sobre X, mesmo que isso não tenha uma aplicação imediata em nada do que eu tô fazendo, só por aprender, só por curiosidade. E aí uma coisa que eu tenho feito hoje, assim, aproveitando tanto assim, a equipe técnica da Dashbit é maravilhosa, então eu estou ali com contato direto com pessoas que podem me ajudar em basicamente qualquer coisa que eu queira aprender, de computação, de linguagens. E essa questão da flexibilidade, de não ter prazos, de às vezes eu estar empacada em alguma coisa, em alguma ideia. Quando eu estou, assim, existem dois tipos de empacar. Quando eu estou empacada em código, é mais fácil, porque novamente o pessoal ali tem uma capacidade técnica incrível, indiscutível, então eu tenho para quem pedir socorro imediato. Mas às vezes a gente está empacado em alguma ideia. Como que eu vou usar isso aqui? Como que eu quero que seja a experiência de uso? E isso é mais difícil, então eu tenho usado muito esses momentos assim, eu dou uma pausa, porque eu não preciso apressar, eu não tenho um prazo urgente para entregar aquilo, e tenho usado esse tempo para estudar coisas por fora, assim, fora do escopo do que eu estou fazendo. Nada, assim, que eu queira compartilhar no momento, está tudo muito no começo, mas tem algumas coisas que eu quero contribuir, quem sabe, em breve, e aí eu atualizo. Bem legal. Agora, o próximo tema é palestra em eventos. Eu vou começar pelo Hermínio, porque o Hermínio teve o privilégio de poder
apresentar uma palestra num evento presencial, né? Conta aí como foi essa experiência de ir lá na The Big Elixir, em New Orleans. Eu esqueci qual é o nome do estado, mas... Louisiana. Louisiana, mas é Estados Unidos da América, né? Isso. Como é que foi essa experiência? Como é que foi que você submeteu? Porque é interessante, tem gente que não sabe como submeter para essas palestras. E a minha percepção é que, claro, eles não aceitam qualquer coisa, mas eles estão querendo muito que você submeta a sua palestra. Sim, sim. Então, mais uma vez, né? O chat, super influência aí nas coisas que eu tenho feito. Uma das mentoras lá, uma pessoa super incrível, é a Sophie, né? Não vou tentar pronunciar o sobrenome dela, que é muito complicado e difícil. Vou só me ater só ao primeiro nome. E aí eu cheguei para ela um dia depois do grupo lá de mentoria e falei assim, pô, eu queria submeter uma proposta, e aí eu queria saber se tu poderia me dar uma ajuda com a minha proposta, né? Aí eu peguei e falei, tipo, como a gente tem falado muito sobre live view, fazendo muitos projetos de live view aqui no chat, e isso não só foi bom para mim, porque hoje eu trabalho full time com live view, né? Eu gostaria de estar aplicando alguns conhecimentos sobre, assim, escrever uma proposta sobre isso daí, né? Para algo mais iniciante e visando mais não só a minha experiência num chat aqui, aprendendo conceitos novos, né? Do live view ou outros conceitos que estão em volta do live view, como outras pessoas do chat que são mentoradas, né, aqui, aprenderam vindo de outros backgrounds, ou inclusive até de nenhum background, né, são pessoas que ainda estão no ensino médio, né, como a gente pode ver que tem algumas pessoas lá que cursam o ensino médio e que vem parar na tecnologia, aprende a utilizar Elixir, aprende a utilizar live view e desenvolver jogos, né? Então, foi bem focado nessa proposta, né? E como a ElixConf do ano passado teve muita coisa de live view, né? E eles decidiram criar essa da Big Elixir focada 100% em live view, né? Então, ela pegou e falou assim, na conferência da ElixConf, foi muito focado em, tipo assim, faz dessa forma, tipo assim, as melhores práticas são essas coisas e tudo mais. E aí seria legal uma talk introdutória de coisa que tu chegou a aplicar, experimentar ali, fazer uma experiência e o que é que tu tem para compartilhar sobre essa tua vivência, né? E trilhando algo que tu chegou a desenvolver. E aí a gente desenvolveu ali a ideia, né, sobre criar uma aplicação ali, né, e onde essa aplicação tivesse um uso ali real, mesmo para ajudar meetups e coisas assim do tipo, que foi basicamente a minha ideia foi pegar algumas funcionalidades que são legais de uma plataforma da Uva, que a CodeBeam, né, usou bastante aí nesse período de pandemia, né, para fazer eventos virtuais, e tem algumas funcionalidades lá que eu julguei que seria muito interessante, muito legal, e daria para desenvolver super bem com Live View, e aplicar isso e disponibilizar esse projeto para meetups utilizarem também para agregar valor no meetup, como listar as talks, tem a interação do público, né, que assistiu a talk ali, de dar o like, ou então, inclusive, mandar um comentário, alguma coisa assim do tipo, para a pessoa que está apresentando, né, e aí a pessoa, às vezes, estoura o tempo dela, ela não consegue responder todas as dúvidas, todas as perguntas, né, ali no momento, e aí, em um outro momento aleatório, ela consegue ir lá, ver os comentários e responder, interagir, ou inclusive nem sempre o próprio apresentador ali da talk, né, ele não consegue, sei lá, foge do conhecimento dele e outra pessoa pode ir lá e responder nessas dúvidas para as pessoas que estão perguntando sobre a apresentação da pessoa, né.
Então, meio que a funcionalidade, a minha proposta foi bem focada nisso. E aí teve a barreira do inglês, né? Né? Como eu falei antes, né? Tipo, foi difícil, né? Tipo, conseguir o primeiro emprego utilizando uma língua, né? Uma segunda língua, né? E ainda mais ter que apresentar isso presencialmente, né? Eu morri algumas vezes, tinha algumas paradas cardíacas ali no começo, mas foi indo, né? Tipo, eu pisei lá no palco, foi indo, fui desenrolando, e aí fui ficando mais confortável e consegui apresentar ali quase tendo uma parada cardíaca, mas foi, né? Tentei transparecer que estava tudo ok. Quantas pessoas tinha ali no auditório? Eu acho que a conferência tinha por volta de umas 120, 150 pessoas no auditório. E era uma track só, uma trilha só. Isso, era uma trilha só. Então, quem não estava lá é porque estava, sei lá, passeando, alguma coisa, às vezes conversando fora. Realmente acho que qualquer pessoa vai morrer algumas vezes aí fazendo isso aí. Então, parabéns, bem legal. Eu sei que antes de você e de mim, a Cristine apresentou lá na CodeBeam América 2021. Foi isso, Cristine? Foi. O meu projetinho, assim, a minha palestra foi bem mais simples que a do Hermínio. Foi um foco no pessoal mais iniciante e também no pessoal que está divulgando a linguagem. E o que eu fiz foi uma apresentação mais voltada para poder cativar as pessoas para o Elixir e para a LiveView, e também para a LiveView como ferramenta de ensino da linguagem, né? E o que é bem interessante, porque hoje o Livebook também a gente tem esse intuito de ser uma ferramenta que ajude as pessoas a aprenderem a linguagem, a aprenderem o ferramental. Então, tem um significado bem especial para mim, tanto essa talk quanto estar trabalhando no Livebook, é algo que me dá bastante satisfação. E também foi uma influência da Sophie, foi ela que me deu, assim, o empurrão inicial, quando eu falei que estava pensando, assim, e também da Raquel, não só a Raquel, mas, assim, todo mundo ali do Elixir Lab, a Ju e a Elaine também me deram muito apoio e aguentaram, assim, um pouquinho de drama, de desespero, mas a Sophie foi a pessoa ali que deu o empurrãozinho inicial, que falou, não, vamos, que você precisar, eu tô aqui. Eu acabei, assim, não apresentando para ninguém antes da apresentação de fato, porque eu tinha 3 meses para fazer e 3 dias antes eu estava fazendo. Mas eu acho que deu tudo certo, teve uma... Assim, o pessoal que assistiu gostou bastante, eu recebi bastante feedback positivo depois, e teve o Carlo, que desenhou, né, fez os desenhos da minha talk, então isso também foi muito legal. E foi a primeira vez que eu palestrei, eu quis aproveitar, assim, que a maioria das conferências elas estão acontecendo online para ter uma oportunidade mais acessível para mim. E foi a primeira e foi em inglês. Então, muita gente disse, nossa, você parecia muito tranquila, estava muito fluida, mas eu estava, assim, gelada. Eu estava morta por dentro, igual o Hermínio disse. Mas foi uma experiência bastante interessante, assim. E assim, pensando, né, em onde eu estava quando eu fiz essa palestra, em onde eu estou hoje, eu não consigo me ver em uma posição melhor. Eu estou realmente satisfeita com o que eu estou trabalhando e o que eu ando fazendo. Tá bem divertido. Mesmo com bastante JavaScript, tá bem divertido. Cristine, então você falou na CodeBeam América, eu falei agora recentemente na CodeBeam Europe. E uma coisa que eu achei interessante, Cristine, é que eles não publicaram a sua palestra ainda, né? No YouTube. Eu acho que não são todas as palestras que são publicadas. Para ser bem sincera, eu agradeço, porque eu gostei muito de ter feito a palestra, mas também rola uma certa timidez. Não exatamente timidez, mas eu prefiro que, tipo, quem assistiu, quem não viu, não veja mais. Mas eu não sei exatamente como que funciona, porque recentemente eles estavam publicando ainda, parece que
uma vez por mês, eu não sei qual a frequência correta, então eu não sei se uma hora vai se tornar pública ou não. Eles me pediram autorização e me pediram os slides, porque isso, pelo menos quando eu fiz a palestra, foi opcional, se eu queria que fosse publicado ou não, e eu autorizei, assim, apesar da minha preferência pessoal de que ela não seja publicada, se ela for, não tem problema. Mas até hoje, até o momento, não foi mesmo, não. É exclusividade. Eu tô vendo aqui no site que eles estão postando a cada 3 dias, eles postam alguma coisa, eles estão postando muita coisa CodeBeam V de março, que eu acho que foi meio que uma substituta da CodeBeam Europe. E tem muita coisa ainda para publicar. O que eu lembro é que quem estava no UVA, uma época, tinha acesso à sua palestra, né? A gravação lá, mas era só para quem estava no UVA. Eu acho que até isso aí eu perdi. Eu tenho o link da palestra, ele é não listado no YouTube, mas ele não é privado, quem tem o link consegue assistir. Eu acho que no UVA fica por 6 meses. Também faz tempo que eu não acesso, enfim, detalhes técnicos, mas eu não sei dizer se um dia vai ser publicado ou não. Assim, sendo bem sincera também, o LiveView, ele tem sofrido mudanças, assim, rápidas, né, tem evoluído rapidamente. Então, assim, o conteúdo, se a gente for pensar no conteúdo, na parte de cativar as pessoas para a linguagem, de cativar as pessoas para olharem LiveView com potencial educacional, o conteúdo ainda é bem válido. Mas, em termos de código, talvez não faça muito sentido mesmo não, porque já mudou um pouco. Tudo bem que o projeto é simples, não teria ali também nada muito prejudicial, mas não sei se agrega. Eu também poderia... eu fiquei, inclusive eu prometi isso para a Sophie e acabei não cumprindo por questão de tempo e porque eu sou enrolada às vezes, de tornar a ideia da palestra, né, em um post para o Elixir School, explicando ali o ciclo de vida do LiveView. Uma achou a forma como eu expliquei interessante, bem acessível, mas isso nunca foi para frente, quem sabe agora, né? É uma boa. Hermínio, me cobre, me ajude. Eu tô vendo, eu dei uma entrada lá no site no YouTube da CodeSync. Eu vou deixar até o link na descrição, porque tem a palestra lá da Elaine Watanabe, né? 4 meses atrás eles publicaram, foi na ElixirConf 2021. Tem outras aqui, a do Exercism V3, a minha foi sobre Exercism também, não sei se vai ser publicada aí quando, mas, de novo, é a mesma coisa, a gente tem acesso lá ao link privado do YouTube. E você, Zoe, você ministrou alguma palestra, algum evento que eu não esteja sabendo? Palestra em si, não. Apesar de eu ter alguns planos, na verdade, eu queria começar a fazer algumas apresentações mais internas ali na nossa Alfácio e depois aplicar para algum evento maior. Mas sobre eventos, eu, na verdade, fiz parte da comissão organizadora da SCTI, que é da Semana da Ciência e Tecnologia da Informação, lá na UENF. É um evento, a semana acadêmica, no caso, e aí seria um evento anual, na qual os alunos de certo período organizam e, enfim, eles podem convidar quem quiserem para falar sobre diversos tópicos dentro da área de tecnologia. Foi isso. Eu lembro desse evento que eu participei lá. Eu acho que teve 2, né? Eu acho, durante a pandemia. 2 edições, nem lembro mais. Não, as edições, na verdade, são uma por ano, né? Então... Sim, mas durante a pandemia, 2020 e 2021, já foram 2 anos. Durante a pandemia toda. Sim, sim, as duas foram... 2020 foi online, né? E 2021 também. Esse ano talvez seja presencial, ainda não tenho certeza. Certo. É que eu faço tanta coisa que nem dá para falar tudo. E eu não tô falando isso como uma coisa boa, não. Tô falando, talvez eu devesse focar mais. Mas enfim, eu organizei o evento de 10 anos de Elixir, tá lá no YouTube. Vou deixar o link também na descrição. E o Hermínio, acho que nesse período de pandemia, você ajudou bastante lá nos eventos do Elug Ceará, não foi isso? Sempre que posso eu dou uma ajuda lá ao Joel.
né? Sei lá, chamando alguém para apresentar alguma coisa, faço uma movimentação ali, tiro alguma dúvida e tudo mais, estou dando esse suporte ali, mais tímido, né? Mas tô lá. Cristine, eu acho que não conseguiu também, né? Aí é muita coisa. Assim, no momento eu tô um pouquinho afastada, assim, de eventos, comunidade. Pretendo voltar e ser mais ativa, mas o que acontece é que, como eu falei antes, assim, eu tô aproveitando um pouco o momento de ter mais flexibilidade, de não ter prazos apertados para nada, para também investir um pouco em mim, assim, nas coisas que eu quero estudar, nas coisas que eu quero fazer, e depois isso vai ter um retorno para a comunidade, porque, né, eu tô aprendendo coisas novas, tô com novas ideias na cabeça, mas eu tô num momento que eu tô meio que me dando a liberdade de tentar tirá-las do papel ali mais escondidinha, no cantinho, e o que eu achar que vale a pena eu levo pra frente, então eu tô meio sumida de tudo, mas eu acho que faz parte, mas tô aqui. Não, eu acho assim que vocês, só o fato de já estar aqui no podcast já é uma grande atividade e vocês não recebem nada, vocês não podem nem. Eu imagino que vocês não contem isso como uma hora de trabalho, certo? Eu conto como hora de trabalho, mas para vocês não é. Então, vocês estão de parabéns pela contribuição que vocês dão de várias formas aí, em palestras, organizando eventos, etc. Tá bem legal. Eu lembro que Hermínio e Cristina, vocês foram entrevistados pelo Caveira, né? Podcast de lá. Nossa, faz tempo. Caverna da Programação. Isso, mas foi antes do podcast. Foi antes do podcast ser criado, né? Acho que foi publicado depois, mas vocês foram entrevistados antes, né? Eu não sei, de lá para cá vocês foram entrevistados em algum outro que eu não fiquei sabendo? Não. Zoe? Também não, né? Eu lembro que eu fui entrevistado pelo Elixir Mix e Elixir Wizards. Um dos dois foi a gente já tinha criado o podcast, mas realmente eu não lembro qual dos dois foi, mas é só procurar e deixar o link depois. De novo, é a mesma coisa, falando inglês mal, mas é aquilo, a gente se comunica. Uma coisa que eu lembrei de falar, mas acabei não passou, que assim, principalmente nos Estados Unidos, não sei como é que é na Europa, que assim, aqui nos Estados Unidos, a maioria da população fala bem, e aí a gente chega lá falando significativamente pior, né? Mas também tem muita gente que não fala tão bem lá. E assim, o americano médio não fala nenhuma outra língua, nem espanhol mesmo, né? Raros são os americanos, não sei, talvez 30%, 40%, não vou estar chutando aqui. Então, pô, tem um estrangeiro aqui, além de falar a língua dele, ele fala a nossa língua, pô, que legal, né? As boas pessoas que eu conheci lá me falavam isso. Pô, que legal que você sabe a nossa língua. Mas... então tem essa característica. E lá na Europa todo mundo fala uma língua em inglês, né? Aí talvez... Mas também o pessoal lá... Que assim, às vezes, não sei se vocês têm essa sensação, mas às vezes um sueco falando inglês é mais fácil para a gente entender do que um americano, um britânico, né? Porque ele fala uma coisa um pouco mais pura. Mas enfim, vamos mudar de assunto porque o Hermínio já explicou um pouco isso, contribuições com open source, e de novo, eu estou querendo saber as novidades, mas não tem obrigação nenhuma de vocês terem feito nada disso. O problema é que vocês já fazem isso, o Hermínio está fazendo isso como parte do seu trabalho, certo? Do Surface Catalog. Cristine está lá no Livebook também como parte do trabalho. Hoje todo o meu trabalho é com software aberto, né? Então, assim, tudo que eu faço... Hoje a minha existência é uma contribuição com o software aberto. Eu deveria estar contribuindo com algum projeto, mas eu não estou também, mesma coisa, de estar fazendo coisas demais. Zoe, não sei se está contribuindo com algum projeto de open source, de código aberto. Além do meu próprio projeto, acho que ainda não, mas acho que eu posso dar um spoiler que talvez venha mais coisa por aí, né, nos próximos meses. Mas o que você falou publicamente foi o livro, né? O livro eu não estou considerando muito porque é open source, mas não é software. Tem essa questão, mas faz parte dentro da contribuição, né? Então... Tá no GitHub.
Não tanto. Não, no caso, é um Gitbook, mas não é GitHub, né? É feito com Markdown, né? Porque o Gitbook, na verdade, é só uma aplicação que pega o Markdown e renderiza aquele layoutzinho. Exatamente, bem legal. Eu, atualizando aqui também o pessoal, eu acho que já no começo desse episódio eu vou ter falado, mas é só lembrar que a gente tem uma parceria agora com a Erlang Ecosystem Foundation. Então, provavelmente antes do episódio eu vou fazer uma propagandazinha, porque nós temos que agradecer a eles que nos ajudaram e estão financiando aqui esse software maravilhoso que a gente usa para gravar. Eu digo maravilhoso porque depois, enquanto a gente grava, não faz diferença muito, né? Mas depois que grava, é muito melhor. É um negócio assim fantástico. A qualidade do áudio, que comparado com o áudio que a gente fazia antes, é bem melhor. A gente teve também um período aí, eu acho que é uma coisa meio contínua, mas é uma parceria com o ILX Pro, né, que é um curso lá do Gustavo Oliveira. Ele dá que esse ILX Pro é assim, é um curso bem avançado de LX, ele abre a turma e fecha, abre e fecha. E vai atualizando o material, né, tem um grupo no Discord, e teve um período que a gente tinha um link lá, se você se inscrevesse por aquele link, a gente ganhava como é que a gente chama? Quando a gente ganha uma parte Cashback. do que a pessoa está... Comissão, é. A gente ganhou uma comissão, então é bem interessante essa parceria. E ele deixou eu participar desse curso, dessa turma agora, só que, novamente, eu tô sem tempo ainda para fazer, eu não passei ainda da aula 1, mas o ILX Pro tá fazendo várias coisas aqui e ali, né? Ele passa um tempo, para e faz, aí lança um vídeo ali, e os vídeos dele tem bastante gente assistindo, gostando. Eu vejo o pessoal lá do curso gosta muito, então, se vocês quiserem conhecer, é só procurar por ILX Pro. E além dessas parcerias, né, a gente... essa outra parceria não está oficializada, então não vou falar. Talvez quando a gente publicar esse episódio já esteja, mas tem uma outra que a gente está verificando aí. Eu vi que tem mais uma pergunta. Eu vou deixar essa pergunta do que cada um tem estudado para depois, para passar primeiro para essas perguntas do Twitter. Não sei quem quer responder essa pergunta aqui. Assim, das possibilidades e ferramentas que o Elixir oferece, quais são as que mais lhes deixam intrigados, surpresos pela facilidade? @ é Guto Lanjoni, o nome que está lá é Guto Soso. Quem quer responder? Bom, no meu caso, a resposta é bem assim, simples. Como uma pessoa que veio do Python, o que mais me encanta no Elixir pela facilidade é todo o ferramental, assim, a paz de espírito que você tem codando em Elixir, como que a linguagem é produtiva, como que ela não está ali. Nada do ferramental está ali empatando o seu caminho, mas está ali para te ajudar, para tornar o teu ciclo de desenvolvimento mais prazeroso. Você só tem que pensar mesmo no código. Então, para mim, isso foi algo que o Elixir me ganhou na hora, assim, nossa, eu não tenho problemas com o meu ambiente de desenvolvimento, com dependências e outras coisas que, assim, que eu acho que pro quanto o Python cresceu, ele ainda deixa a desejar, assim, em ferramental, na paz de espírito do desenvolvedor, pelo menos comparado ao Elixir, na minha opinião. Eu vou complementar só que eu gosto muito assim das coisas que tem no pacote enum, né, no módulo enum, que geralmente você quer resolver alguma coisa, tem uma função, aconteceu quando eu estava gravando um Elixir Season, né, com o Maxwell Macari. Você consegue fazer isso aqui com o enum, aí depois a gente descobriu, tem uma outra função do enum que também dá para fazer uma coisa parecida, então eu acho isso fantástico o que tem lá no enum. E para mim, não sei se é porque tem mais funcionalidade, porque é melhor, mas, por exemplo, como eu programo também em Erlang, quando eu vejo que tem lá no módulo lists do Erlang, primeiro que o módulo lists do Erlang é só para listas, né? O enum é para qualquer enumerável. E o módulo lists eu não consigo achar com facilidade o que dá para fazer, não, de fato eu prefiro o que está lá no enum.
Hermínio. Só Sim, complementando, Cristine. eu acho que também uma das coisas que a gente precisa valorizar no Elixir e tentar levar para outras comunidades, linguagens, é o cuidado com a documentação. É prazeroso ler a documentação do Elixir, é prazeroso escrever documentação no Elixir, e eu acho que isso é uma coisa que outras linguagens, assim, podem pegar uma inspiração, porque torna a nossa vida mais fácil, muito mais. Hermínio e Zoe querem complementar alguma coisa? Sim. Eu acho que primeiro, macros, né? Macros no Elixir é absurdamente intrigante e assustador o quão a gente pode utilizar, assim, tipo, te dá muitas possibilidades o macro, né? E a gente vê muitas ferramentas muito boas utilizando o macro, né? O próprio Phoenix, Live View, fazer PubSub, né, tipo, utilizar toda a estrutura, né, de canal de comunicação de PubSub no LiveView é muito, muito, infinitamente mais simples do que qualquer outra arquitetura e linguagem. Fazer tracking de usuários também com o Phoenix Presence também é muito simples. E eu acho que, por último, o meu xodó ultimamente tem sido o Surface Catalog, porque fazer uma infinidade de coisas utilizando esses novos conceitos do Phoenix Live View, né, que são os componentes, né? Então, tem um catálogo ali onde você pode brincar e testar os seus componentes, né, isolados, é surreal. Zoe quer complementar alguma coisa? Sim, além da documentação que a Cristine já falou, de fato, claro que existem outras linguagens que também têm o mesmo, ou um suporte parecido, mas do meu background não tinha visto nada de perto, assim. Talvez um pouco parecido seja a documentação de Haskell, mas é meio complexa também. Não é nada tão claro quanto o Elixir. Sim, é a mais bonita também. E aí... Mas além disso, eu Peraí, queria dizer você sobre... tem que porque eu explicar. acabei... Você leu e o pessoal que está ouvindo não sabe o que é que você está falando. Sim, foi uma reação muito, muito natural. Mas é que a Cristine botou aqui no chat que a documentação é a mais bonita também. E nisso aí eu não tenho como discordar. Mas um segundo ponto eu queria dizer sobre concorrência. Apesar de concorrência ser algo muito complexo em si, o passo inicial, digamos assim, o primeiro passo dentro da linguagem é relativamente simples comparado a outras linguagens, principalmente por causa da BIM. Claro que se você já tiver um background com concorrência, com threads ou outras fórmulas, outras arquiteturas, talvez sua mente bugue um pouco, mas se você for a sua primeira experiência, digamos assim, vai ser um pouco mais fácil, eu diria, de compreender, talvez só pela sintaxe, não só pela sintaxe, mas pela teoria também. É uma coisa, tá até conversando com o Emanuel lá do LX Pro, né, que ele acha que assim, que talvez a gente devesse ter um material mais básico para quem está conhecendo concorrência com LX e Erlang, porque, quer dizer, talvez boa parte dos materiais já supõe que você já saiba uma série de coisas de concorrência. Mas enfim, isso é tema para outros episódios, talvez. Eu quero terminar com alguma coisa assim mais pessoal, talvez vocês possam. Eu sei que o Hermínio de vez em quando faz isso lá no Twitter, sobre coisas que a gente faz nas horas livres, atividades, filmes, séries, etc. Eu co-criei, digamos assim, junto com o Joel Jucá, lá do Elug Ceará, o grupo lá no Telegram chamado Calisthenic Coders. Quer dizer, é uma coisa que eu tento fazer nas horas livres, não vou dizer que eu faço muito, que é calistenia. Hoje eu consegui fazer, hoje eu consegui pelo menos, veja, é bem pouco, é 8 minutos, mas eu peguei umas argolas assim, fiz um pouco de calistenia, mas queria fazer muito mais, até esse clima hoje aqui em Curitiba tá horroroso, não dá vontade de sair por aí caminhando, mas... E eu
nas horas vagas eu procuro assistir filmes e séries, mas eu não me lembro agora de nenhum que tenha me marcado muito significativamente. Eu sei que o Hermínio falou um dia desse de uma série que eu acho que era Severance, era isso, Hermínio? Exato. É uma série Você gostou? da Apple. Eu achei muito legal o conceito que eles trazem, né? Porque, tipo, é um sci-fi, né? E aí ele aborda exatamente a questão de como é que a gente conseguiria isolar 100% a nossa vida pessoal da profissional, e nenhuma delas podem intervir uma na outra ou ter conhecimento, né? E é assim, tipo, isso está focado nesse ambiente de trabalho, mas a gente pode levar isso para várias outras questões, né? Tanto religião, política e afins. Eu acho as séries da Apple incríveis, assim, 10 de 10, não tenho nem o que reclamar. Todas as séries que eu assisti da Apple originais foram muito boas. E Cristine, tem alguma coisa para indicar? Vocês podem ter também nada para indicar, mas a gente sempre pergunta. De indicação eu não tenho, mas que não envolve telas e que eu gosto muito. Eu tenho um quintal relativamente bom aqui, que eu moro numa casa, e eu gosto de cuidar do jardim, da horta, de passar um tempo com os meus gatos, passar um bom café e relaxar um pouco. Ajuda a acordar melhor depois. Então, a sua indicação é jardinagem, cuidar do jardim. Que foi também a indicação da Juliana Helena numa palestra que ela deu em algum evento, ou foi na Elixir Brasil ou foi na Codebeam Brasil. Mas foi bem legal a palestra da Juliana Helena. Então, se tiver online, depois assisto essa palestra. É uma coisa que eu gostaria de gostar, porque eu tenho um jardim aqui do meu lado, mas eu não tenho muita paciência. Talvez questão de decidir começar a fazer, mas tem. Uma coisa que eu Eu acho que gostaria de ter a ajuda, possibilidade. pelo menos pra mim, é a horta. Por quê? Porque eu gosto de comer uma verdura fresquinha, sem agrotóxico, você colhe ali na hora. Então você acaba criando uma relação meio de cuidado. Poxa, se eu não cuidar, eu não vou ter aquele pezinho de alface. Fora que eu não sei aí, mas aqui está R$ 5 um pé de alface murcho. Então, tô gostando ainda mais da minha horta. Legal, o Zoe, eu acho que acabou cortando sua fala, porque. Sim, eu ia falar que eu gostaria de ter essa possibilidade, né? Porque eu gosto de jardinagem, mas não tem esse jardim. Morar em apartamento tem algumas desvantagens. O máximo que eu consigo fazer aqui é criar minhas plantinhas. Dá pra fazer alguma coisa, né? Qual o nome daquela Assim, técnica? mas aquelas com as pontas na parede, é isso que você ia falar? Hidroponia. Isso, A hidroponia. horta vertical. É de se pensar. Mas realmente tendo espaço, até recebendo a luz do sol, é mais agradável. E a chuva também, né? Porque tem dias que eu não tô afim de cuidar da hortinha, então a natureza cuida pra mim. É verdade. Aqui em Curitiba não. Quer dizer, não, se bem que passou uns 2 anos aqui tendo problema de falta de chuva. Agora tá chovendo normal, isto é muito. Né? E, para terminar, o que cada um tem estudado? O que é que vocês. Não precisa falar muita coisa, não. Lembra de alguma coisa e diz, estudei isso aqui recentemente, ou esse blog post aqui eu achei legal e fui um pouco mais atrás. Começar por Zoe. Bem, dentro do ecossistema de Elixir, eu tenho tentado me aprofundar mais no Live View, até porque eu tenho usado num outro projeto também que faço parte, que faz parte da UENF, né, que é um projeto de iniciação científica. Mas fora do ecossistema, eu tenho continuado a estudar sobre teoria de programação funcional e teoria de tipos, é uma coisa que me agrada, então eu continuo estudando e vendo alguns livros. No mais, é isso. Já é bastante coisa, né? Cristine. Do mais recente, assim, que eu realmente tirei tempo para estudar e para investir foram mapas, porque uma das coisas que eu estou trabalhando no momento é de trazer algum ecossistema de mapas para dentro do Kino e para dentro do Livebook, e é um assunto, assim, que eu tinha zero conhecimento, agora tenho um mínimo, então é o que eu tenho, assim, estudado
com mais afinco. É bem complexo, é divertido, mas é bem complexo. E tem uns arquivos assim de 1.000, 2.000 linhas para você declarar um mapa. Enfim. Você fala mapa que mostram o terreno, né? Isso, mapa do mundo, de alguma cidade, assim, para você plotar informações em um mapa, por exemplo, você quer plotar terremotos de uma região, ou índice de chuva, ou a temperatura, enfim, mapas no sentido de como que eu vou explicar? Não, eu só quis dizer que não é o mapa que a gente usa em LX, né? De A leva a B, C Não. leva a 3. E Hermínio? Eu não tenho muito o que fugir, eu tô muito imerso nesse mundo do Live View e do Surface, né? Do catálogo também. Então, assim, eu tenho refletido muito sobre as coisas que a gente tem feito na empresa, né? Isso tem me dado muitos insights, muitas ideias, visto alguns padrões, algumas coisas assim do tipo, alguns bons e não tão bons, tortuosos padrões, né? E aí isso tem me dado um insight até para uma possível proposta para submeter para a ElixConf US, né? Tô amadurecendo ela, tô procurando algumas referências nessas comunidades de framework, como eu citei anteriormente, né? Do React, Svelte e Vue, vendo o que é que eles têm utilizado lá de storybook, vendo algumas talks, coisas bem relacionadas às coisas que eu estou querendo abordar na minha proposta e na minha talk, e amadurecer essa ideia para submeter, né? Já que tem um tempo bom aí para isso, então tô metendo a mão na massa nisso daí, né? Quem sabe vai ser aceita e vou estar podendo apresentar lá. Quem está nos escutando talvez não dê tempo, mas é aquilo, sempre tem mais uma, né? Tem a ElixConf, depois tem a ElixConf Europe, CodeBeam América, CodeBeam, tem um monte, certo? Não falta evento para você submeter. Então, quem está nos escutando, que já domina um pouco, às vezes também é interessante o ponto de vista do iniciante também. Claro, eu acho que o pré-requisito básico para essas conferências internacionais é que você tem que saber inglês, para as nacionais não. A gente deve ter a Elixir Brasil, a CodeBeam Brasil, então submetam, é sempre interessante ver pessoas novas palestrando. O Hermínio escreveu que vai ser no final de agosto a ElixirConf, né? Mas a questão é a submissão, não sei quando é que vai ser. Até quando? Se vai dar Até tempo. início de julho, se eu não me engano. É que eu não estou agora com isso na cabeça quando é que vai ser, mas eu acho que vai ser começo de julho, né? 2 de julho. 2 de julho de 2022. Você está falando a data limite. Isso da ElixConf América. Mas esse episódio vai sair depois. Então por isso que é a minha preocupação, que vai sair 6 de julho. E eu continuo tentando sempre que possível, arrumando um tempo, estudar um pouquinho de Erlang, né? No livro eu faço uma série lá. Eu renomeei a série para curso, né? Eu disse que é um curso de Erlang, e lá no meu canal no YouTube, baseado no livro Aprenda um pouco de Erlang para um Grande Bem. Interessante, por mais que eu já tenha algum conhecimento do básico de Erlang, eu sempre aprendo uma coisinha ou outra a mais lendo esse livro. E o que eu vi é que o livro é gigantesco, então eu devo ter gravado, sei lá, 30 horas de vídeos e ainda assim tá faltando 70% do livro. Então, talvez lá para 2031 eu termine essa série. E um vídeo também que eu comecei a assistir, porque eu tenho um aluno de TCC que está fazendo um trabalho com isso, é sobre aquele vídeo do Valim apresentando o Emacs. Então, talvez eu queira me aprofundar um pouco mais nisso, aprender um pouco mais desse tal de Emacs, né, que é as matrizes lá, que infelizmente, como eu estava brincando lá no Twitter, infelizmente as matrizes são indexadas por 0, mas não faria sentido não ser assim, né? Tem que começar com 0, né, Cristine?
Cristina, não sei Olha, se... o Adolfo me jogando na treta. Assim, opinião pessoal, gosto, eu prefiro que comece com 0. Eu acho também que tem um viés, a gente que já tá trabalhando com programação há muito tempo, a gente esquece se teve dificuldade, se foi mais natural. Então, pra mim, é natural, eu já tô acostumada, eu não quero que mude. Mas eu também não tenho nada contra linguagens que começam com 1, gosto bastante de Julia, e não vejo muito problema, não tenho muita dificuldade em mudar de um para o outro, só tenho que lembrar. Mas de preferência pessoal, eu sou team comece com 0. Mas o meu ponto principal é que em LX não dava para ser, o NX não dava para começar com 1, porque as outras coisas... começa com 0, se você tivesse só uma parte que começa com 1, seria bem confuso, e acho que a ambiguidade seria pior do que qualquer possível ganho aí. É a mesma coisa que Júlia, por exemplo. Não faria sentido começar com 0, porque todo o restante começa com 1. Acho que consistência é melhor do que se começa com 0, com 1, porque a partir do momento que você sabe ali que a linguagem usa um ou outro, meio que teu cérebro troca. É igual a gente tentando falar português e inglês, né? Uma hora o cérebro percebe que mudou a língua e faz a troca. Demora um pouco, mas vai. Exatamente. Então é isso, pessoal. A todo mundo que está nos escutando, um grande abraço. Cristine, abraço. Hermínio, abraço. Zoe, abraço. E até o próximo episódio. Obrigado por escutar mais um episódio do Elixir em Foco. Estamos no Twitter, @Elixir em Foco, e temos um site, elixiremfoco.com. Até o próximo episódio.